A Reforma Protestante, um daqueles momentos que simplesmente viram a história de cabeça para baixo. Não foi só uma divisão na Igreja, não. Foi algo que redesenhou a política, a filosofia e até mesmo a nossa ideia de quem somos como indivíduos aqui no Ocidente. Vamos mergulhar nessa história, que é fascinante. E a história toda pode ser resumida numa pergunta que soa quase como uma lenda, não é? Como é que um único homem, um monge, armado basicamente com suas ideias e um martelo, conseguiu começar uma revolução que abalou as fundações de um poder espiritual que durava 1000 anos? Parece impossível. E para a gente ter uma ideia da dimensão do que aconteceu, basta olhar para os números de hoje. Mais de 900 milhões de pessoas no mundo se identificam como protestantes. Então veja bem, não estamos falando de um evento histórico que ficou lá no passado. É uma força viva que continua moldando o nosso presente. Então, vamos lá. Primeira parte, a Igreja em crise. Porque, olha, é fundamental entender uma coisa. Lutero não apareceu do nada e criou uma fogueira. A Europa do século XVI já era literalmente um barril de pólvora. Só faltava a faísca. E o que tinha dentro desse barril de pólvora? Bom, para começar, papas que agiam muito mais como reis, se envolvendo em política e guerras, do que como líderes espirituais. E aí veio a famosa venda de indulgências, que era basicamente vender o perdão de Deus para financiar projetos gigantescos como a Basílica de São Pedro. Agora, some a isso o luxo e a ostentação do clero e uma autoridade que já estava meio abalada desde um evento chamado Grande Cisma. O resultado era uma insatisfação geral, um sentimento de que as coisas precisavam mudar. E essa ideia de reforma não era exatamente nova. Bem antes de Lutero, outras vozes já estavam se levantando. Lá na Inglaterra, John Wycliffe já criticava a hierarquia da igreja e defendia que a Bíblia deveria ser traduzida para a língua do povo. Na Boêmia, o Jan Hus pregava um cristianismo mais simples, mais direto. O fim dele foi condenado à fogueira. Mas esses dois e outros mostraram que a semente da contestação já estava plantada e crescendo. E isso nos leva à segunda parte, o monge rebelde. É agora que entra em cena Martinho Lutero, o homem que se tornou o estupim, a faísca que finalmente acendeu aquele barril de pólvora. A transformação dele foi incrivelmente rápida. Pense bem, em 1510 ele era um monge devoto que vai a Roma e fica absolutamente chocado com a corrupção que vê por lá. 7 anos depois, em 1517, ele vai lá e prega suas famosas 95 teses na porta da igreja, um ataque direto e reto à venda de indulgências. Em 1520 ele já não está mais só criticando, ele está publicando textos e chamando a nobreza alemã para reformar a igreja na marra. E o ponto máximo de tudo isso acontece em 1521, quando ele é convocado para se retratar na frente do imperador do Sacro Império Romano. A pressão era total. E é nesse momento, sob a maior pressão imaginável, que ele diz essas palavras que ecoam até hoje. Basicamente, a minha consciência está presa à palavra de Deus. Ir contra a consciência não é certo nem seguro. Eu não posso e não vou me retratar. Sabe o que isso significa? É o ponto da virada. Lutero está colocando a consciência individual, guiada pela Bíblia, acima da autoridade do Papa, dos concílios e do próprio imperador. É uma declaração de independência espiritual. E isso nos leva direto ao coração da reforma, a nossa terceira parte, fé contra autoridade. Porque no centro dessa confusão toda existia uma ideia teológica que tinha o poder de uma bomba. Vamos comparar os dois lados para ficar bem claro. A doutrina da Igreja Católica dizia o seguinte: a salvação depende da sua fé e das boas obras que você faz. A Igreja é a ponte, a intermediária obrigatória entre as pessoas e Deus. E a autoridade máxima é a instituição, ou seja, o Papa e os concílios. Aí chega Lutero e vira essa mesa. Para ele, a salvação vem somente pela fé. Ponto. Cada pessoa pode ter uma conexão direta com Deus lendo a Bíblia. E a autoridade final não é a Igreja, mas a própria Bíblia, interpretada pela consciência de cada um. É uma mudança radical. Esse conceito central tem um nome. É a regra da fé. E o que isto significa na prática é a convicção de que qualquer pessoa, com a sua fé, tem a capacidade de entender a mensagem de Deus sem precisar de um intermediário, sem precisar de permissão. É o nascimento do indivíduo moderno, ali no coração da religião. Parte 4. A reforma se espalha. Porque, uma vez que essa ideia foi solta no mundo, não tinha mais como prender. Ela se espalhou como um incêndio descontrolado por toda a Europa. E foi um efeito dominó. Na Alemanha, muitos nobres viram na reforma uma chance de ouro para se livrarem do controle de Roma e do imperador. Na Suíça, pensadores como Zwingli e Calvino pegaram as ideias de Lutero e criaram versões ainda mais radicais. Na Inglaterra, a coisa foi mais política.
O rei Henrique VIII usou a reforma como desculpa para criar a sua própria igreja e conseguir o divórcio. E na França, os protestantes, conhecidos como huguenotes, se tornaram tão fortes que o país mergulhou em guerras civis sangrentas. É claro que a Igreja Católica não ficou só olhando. A reação, que a gente chama de Contra-Reforma, foi igualmente intensa. Fizeram um grande concílio, o Concílio de Trento, para reafirmar toda a sua doutrina e a autoridade do Papa. A Inquisição foi fortalecida para perseguir qualquer um que discordasse. Novas ordens religiosas, como os jesuítas, foram criadas com uma missão quase militar de defender a fé católica. O resultado de tudo isso? Quase um século de guerras religiosas que devastaram a Europa. E chegamos à parte 5, o legado da ruptura. A pergunta que fica é: por que esse conflito de 500 anos atrás ainda importa tanto para a gente hoje? A resposta é simples: porque as consequências dele moldaram o mundo em que vivemos. Olha só que interessante. Na filosofia, essa valorização da consciência individual abriu as portas para pensadores como Descartes e o seu penso, logo existo. Na política, a reforma ajudou a fortalecer os países, os estados-nação, que não queriam mais se submeter a um poder religioso universal. Na economia, existe toda uma tese famosa que liga a ética protestante do trabalho duro com a ascensão do capitalismo. E no campo social, a necessidade de todo mundo ler a Bíblia por conta própria foi um empurrão gigantesco para a alfabetização em massa na Europa. Então, no fim das contas, a luta de Lutero foi muito maior do que só teologia. Foi uma briga sobre a fonte da verdade e da autoridade. Isso nos deixa com uma pergunta muito atual. 500 anos depois, num mundo cheio de fake news, de polarização, de instituições poderosas, qual é o lugar que a gente dá para a nossa própria consciência quando ela bate de frente com uma autoridade? A questão, como se vê, continua tão viva e relevante quanto era naquela época.